Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente aqui para trabalhar aqui mais uma função do programa InDesign. Para começar, eu vou criar um arquivo novo, tipo documento. Vou manter as configurações padrão. Só vou deixar essa daqui desabilitada. Ok? Esse tipo imprimir. E aqui o conteúdo vai ser a questão de configurar e ajustar, tá, os quadros de gráfico ou objetos, ok? Como exemplo, eu vou criar aqui nessa função, tá? Que é uma ferramenta quadro retângulo, tem quadro elipse ou polígono, mas eu vou deixar um quadro retângulo, que é essa. Vou criar aqui, ó, como se eu estivesse deixando esse espaço reservado para inserção de uma figura, tá? Feito isso, né, eu posso selecionar esse objeto, ok? As configurações dele estão aqui, tá? É importante a gente ressaltar e detalhar aqui o que temos nessa barra aqui desse objeto. Esse pequeno quadrado que aparece, ele indica o objeto em si, e cada quadrado menor corresponde a esse quadrado aqui, ó. Então esse aqui é esse da ponta, esse centro equivale ao ponto central mesmo desse objeto, tá? Aqui o canto inferior direito equivale a esse canto inferior direito. E quando eu clico, né, nesses quadradinhos aqui, ó, ele vai me dando a posição de cada elemento desse, certo? Isso que funciona no Illustrator também, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, ó? O meu ponto 0, x0, y0 é bem aqui, ó, nesse vértice, tá? Então, esse meu quadro que eu acabei de criar, tá? Esse ponto aqui, ó, ele está numa distância de 12,7 por 12,7. Tá? Se eu mover ele, ó, ele movimenta também, ok? Tá? Esse outro ponto aqui, ó, equivale a esse daqui, ó. Se eu movimento esse daqui, ó, ele também movimenta, tá? E aqui é o ponto central desse objeto, tá? Aqui são as dimensões de largura e altura. Eu posso bloquear a proporção ou deixá-la livre. Aqui em relação a ele diminuir, né? A questão de aumentar, né? Aqui, ó, a gente pode verificar. E aí que é o detalhe, ó, por que ele está diminuindo de uma maneira proporcional, tá? Porque está ativado, tá? Essa é a maneira de fechar a proporção, né? O cadeado, né? Como se fosse uma corrente, né? Eu posso alterar também assim, ó, sem estar nesse modo cadeado, né? De corrente. E aí que é o detalhe, ele vai diminuir no centro, porque aqui está no centro. Supõe-se que eu vou diminuir a partir do meu lado direito. Então eu vou clicar aqui, ó, no meu lado direito, ó. Vou diminuindo, ó, tá vendo? Tá? Ó, eu posso diminuir, ó. Aqui ele está central porque ele está centrado no central. Se eu deixo aqui embaixo, ó, e diminuo, ó, ele vai diminuindo. Então ele trabalha em conjunto toda essa área aqui, ok? Aqui em relação à rotação, né? Ó, pode rotacionar. E aquele de inclinação, ok? Espelhamento, certo? Ó, ele espelha lá, ou pode espelhar ao meio, aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ou pelo outro lado, ó. Certo? Rotação livre e espelhamento aqui, tá? No sentido horizontal, ok? Então aqui são algumas configurações que elas trabalham em conjunto com esse quadrado menor aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem mais alguns efeitos, que é só clicar e experimentar que vai ser bem mais fácil. Isso aqui é o preenchimento e o contorno, tá? O preenchimento, se eu quiser colocar um preenchimento, eu posso deixar sem nenhum. E o contorno também, tá? Posso deixar um contorno sem contorno, que é o caso, ok? Esse símbolo aqui, ó, isso aqui é o mesmo que esse daqui nesse caso, ok? Tá? Então, voltando aqui ao que a gente tinha anteriormente. Por exemplo, eu tenho na diagramação eu deixei alguns espaços, tá, em que eu tenho que inserir algumas figuras ou gráficos, e eu não tenho isso em minhas mãos, mas eu posso ir já diagramando sem ter as imagens ou gráficos, colocando esses quadros. Tá, uma vez que eu tenho esses quadros aqui, né, ele está na minha camada, vou chamar aqui de imagens, tá? Vou ter que, eu vou criar outra camada aqui, texto. Só uma maneira de exemplificar, vou inserir aqui meu texto, ok? Aqui.
tá? Com qualquer conteúdo aí, tá? Tem isso aqui, né? Só lembrando, né? Quando aparece mais aqui, quer dizer que tem texto que não está sendo apresentado. Clico nesse mais e clique e arrasto, ó. Aí vai me aparecer o texto, tá? Ainda tem mais coisa aqui que não está aparecendo, né? Mas vou deixar por enquanto. Feito isso aqui é uma maneira só de ilustrar, né? Então eu diagramei, mas não tinha imagem ainda. Mas tinha um espaço dessa imagem ou do gráfico. O que eu vou fazer? Clico nesse objeto, vou em arquivo, inserir e escolho, né, o gráfico, a imagem no caso, tá? E insiro, ó. Certo? Então esse aqui é meu espaço reservado. Tá vendo que essa imagem está menor? Eu posso ajustar ela nesse meu quadro, ok? Então a gente pode, né, manter desse modo, né? Então ele vai preencher, tá? Na questão ajustar ela na horizontal ou ajustar ela na vertical, tá? É que ele centraliza se a gente modifica, né? Aqui ele ajusta o meu quadro, tá? Para a imagem, tá? E aqui ele ajusta a imagem para o quadro, ok? E aí que é importante, tá? Lembrando, né? Então eu tenho esse quadro, tá? Vou deixar a imagem aqui, tá? E por trás, aí que não é por trás, dentro desse quadro tem realmente a imagem, tá? Como isso? Se eu clicar duas vezes aqui em cima desse objeto, ó, vou clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Ele vai me abrir, ó, um outro quadro menor, desculpa, menor, maior, só que de outra cor. Isso aqui, ele indica o tamanho da imagem, ó. Tá vendo que tem uma mãozinha até que apareceu? Ó, eu clicar e arrastar, ó, eu posso movimentar a imagem, tá? Dentro desse meu quadro aqui, ó. Tá? Então eu posso colocar lá, para cá, posso aumentar de tamanho, ó, né? Com o botão Shift apertado do teclado, né? Ele vai aumentar proporcionalmente, tá? Então, ó, o que eu tenho aqui, ó, né? Vou clicar fora agora desse quadro em vermelho, tá? Ó, cliquei fora, certo? Se eu clico uma vez só, ele me seleciona o quadro, tá? Da imagem, que é como se fosse uma máscara, tá? Né? Ó, certo? Quando eu movimento, ele corta tudo. Se eu quero movimentar a imagem, aí eu clico duas vezes, aí ele alterou para uma moldura vermelha. Aí eu movimento daí como achar mais adequado. Ok? Tá? Então isso aqui é importante a gente poder entender. E aí que é o detalhe. Vou apertar a tecla W aqui, ou eu posso alterar aqui, ó. A visualização, vou deixar aqui de visualizar, né? Tecla W é o atalho, tá? Para isso, tá? Ó, apertando a tecla W, ó. Tá? Ok? Eu tenho esse quadro em azul aqui, como se fosse uma máscara, uma janela. Eu posso editar a forma dele. Como é que eu edito a forma? Eu seleciono esse objeto e clico nessa ferramenta aqui, ó. Tá? A ferramenta aqui que é de edição. Tá? Viram que alterou aqui, ó, aqueles vértices, que eram esses antes, agora virou para esses nós de edição. Tá? Posso pegar, ó. Se eu clicar aqui, estão todos selecionados, vai mover tudo. Ó. Tá? Para não mover tudo, eu clico fora e clico no nó, ou vértice. Ó. Olha aqui, ó. Eu posso editar a forma dessa minha caixa, desse meu quadro. Tá? Ó, forma. Quero editar esse objeto, a forma dele com curvas? Sim. Eu pego a caneta, ó. Posso pegar aqui a ferramenta converter ponto de direção, ó, e transformo em curvas, ó. Certo? Vou desenhando, né, como for mais adequado. Quero voltar a deixar um vértice? Só clicar, ó. Né, clica aqui, ó. Virou um vértice sem
pontos de ancoragem, tá? Sem curvas para fazer a curva de Bézier, tá? Quero ter a curva, só que aqui deixar um vértice. Ó, eu clico e puxo, certo? Que ele não está tangente, ó, que eu quebrei essa curva. Para eu voltar a deixar tangente, ó, clico no nó ali, ó, clico e arrasto, ó. Aí ele volta a ficar tangente, tá? Quero quebrar, só quebrar. Quero manter ele com vértice, sem os pontos de ancoragem aqui para fazer o ajuste, ó. Eu venho, clico uma vez só, clico, solto, ó. Ou quero fazer a curva, clico e arrasto. Ok? Fácil, né? Vou voltar aqui para a seleção, ó. Tá? Ó. Né? Certo? Clico duas vezes, ó, movimento a imagem que está no fundo. Clico fora e puxo de volta, ó. Ele volta a mexer nesse azul. Que é a nossa, seria a nossa janela, move todo objeto. Tá legal? Bom, outra coisa importante que eu quero falar aqui, tá? É em relação ao texto que fica em volta da imagem, tá? Então, nesse caso aqui, tá? Deixa eu encontrar aqui, só um minutinho, que é o do inglês, eu sei que é o text wrap. Então, o texto aqui que eu estava comentando é o texto em contorno, tá? Essa função aqui, ó, tá? Esse objeto aqui, ó. Esse texto em contorno, quando você tem um objeto ou quadro, também se encontra essas funções aqui, ó, aqui ou aqui, ok? Eu posso encontrar essa janela aqui, ó, tá? Texto em contorno. O que isso funciona? Como é que ele funciona? Vou pegar essa função aqui, ó. Aqui tá vendo um desenho, ele fica com texto sobre a imagem, que é essa daqui, ó, ou texto em volta, mas num quadro, né, retangular, como a gente tem aqui. Mas eu tenho a figura que ela é em curvas. Então eu posso clicar nessa daqui, ó, que ele faz em curvas. Tá vendo? Ou ele pode cortar todo um determinado espaço, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Ele pula toda essa região, certo? Deixar ela aqui um contorno em volta dessa imagem, tá? Dessa figura, tá? Aqui, por exemplo. Posso alterar essa distância que tem aqui do objeto e do texto? Sim. Essa distância aqui, tá? A gente pode alterar por aqui, ó. Ó. Estão vendo? A gente vai alterando a distância em volta do objeto, tá? Então aqui tem algumas opções, né? Lado direito, lado esquerdo, tá? Ou ambos os lados, né? Tá? Tipo de contorno, né? Sobre a caixa, né? Aqui tem as bordas, né? Então a gente vai deixar igual o contorno, tá? Posso aumentar, né? E diminuir, tá? Ó, pode ser negativo também, tá? Pode deixar negativo, ok? Ó, ou inverter, que ele vai para o lado interno do objeto, né? Ó. Então é bem interessante, isso aqui é um recurso bom para diagramação mais livre, tá? Ou para textos também, né, editoriais, isso facilita um monte, tá? E essa forma aqui, ó, que ele contorna é a mesma forma que a gente tem no objeto, tá? Dessa minha janela, certo? Para eu editar, eu volto aqui nessa ferramenta, tá? Aqui, ó. Posso editar essa texto em volta também, ó, que não é a minha imagem, certo? E esse aqui é a minha imagem, ó. Esse sim é a minha imagem, tá? Eu volto ali. Seleciono de volta no meu objeto, tá? E a gente tem ele aqui, ok? Então, aqui a gente tem o texto em volta, né? Como eu expliquei para vocês, tá? Os quadros em texto, né? Então, isso aqui é bastante interessante para a diagramação, tá? Então, eu posso colocar em qualquer lugar, ó, né? Que o objeto ele se move,
tá? E o texto não fica sobreposto ao texto. Ok? Acho que deu para a gente entender. Tem um detalhe, acho que vale a pena. Se esse objeto, né, sendo quadrado ou com canto, a gente pode também mexer aqui, ó. Tá, ó. Nesse sentido também tem algumas configurações que é possível a gente ajustar. É isso, pessoal. O que eu precisava falar sobre quadros de objeto, tá, o quadro de gráfico e a questão do texto em contorno, era isso. Vai ajudar bastante no trabalho aí de nosso trabalho. Tá legal? Obrigado.